Tarde, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? A professora Alessandra aqui falando, professora de ciências. Hoje nós iremos falar sobre as transformações da matéria. Nós vimos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Diferentes substâncias formam as misturas. Os cientistas estão sempre pesquisando maneiras de separar misturas e combinar substâncias para obter materiais que nos sejam úteis. O plástico, por exemplo, ele é feito com substâncias presentes no petróleo, que é uma mistura homogênea. Podemos dizer que no mundo a matéria sempre sofre transformações, seja por ação de processos e fenômenos naturais, seja pela ação humana. Porém, nem toda transformação leva à formação de novas substâncias. Sendo assim, é possível distinguir dois tipos de transformações, a física e a química. Transformações físicas são aquelas que não formam novas substâncias. Algumas dessas transformações já foram apresentadas na aula anterior, tá? Como as mudanças de estado físico da água. Vocês lembram que a gente falou de estado físico mudando de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido. Lembram disso? Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, tá? Aqui você tem uma figura que mostra quando você coloca água para congelar, né? Formar aqueles cubinhos de gelo. Então, quando a água líquida congela, passa para o estado sólido, mas continua sendo água. Por isso, é uma transformação somente física. Quando a gente corta um papel e corta até ficar em pedaços bem pequenininhos, isso é uma transformação também. Só que uma transformação só física, pois continua sendo a mesma substância. Não há formação de novas substâncias quando você corta o papel até ficar bem pequenininho, tá? Então, esses dois são exemplos de transformações físicas, que não muda a substância. Agora, transformações químicas. As transformações químicas, pessoal, são aquelas que formam novas substâncias. Exemplo disso, aqui você tem um papel, tá? Que foi queimado. Então, quando o papel é queimado, há uma transformação de uma nova substância, que é carbono, cinzas, a fuligem, o gás que é liberado, tá certo? Então, há uma transformação química, ela é mais profunda, ela é mais complexa, tá certo? A mesma coisa acontece quando você faz um bolo. Quando você faz um bolo, você mistura vários ingredientes, né? E você coloca na forma e coloca no forno, quando sai, é uma nova substância, tá? A maçã, quando apodrece, também é uma transformação química. Quando o material ferroso, uma grade de ferro, um portão de ferro enferruja, também é uma transformação química. Toda transformação na matéria, toda formação de uma nova substância é uma transformação química. Quando não há uma mudança ou uma nova formação de uma nova substância, é uma transformação física. As transformações físicas são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. É o que acontece quando você congela a água. Ela fica sólida. Mas se você tirar o gelo do congelador e colocar em cima da mesa, e não vai descongelar, não vai voltar a ser líquido novamente? Então, as transformações físicas são reversíveis, permitindo obter novamente o material original. No exemplo, o gelo, como eu falei para vocês. Em relação às transformações químicas, existem algumas evidências que podem indicar sua ocorrência. Exemplo, liberação de calor, como acontece na queima do papel, mudança de cor, como ocorre quando um pouco de alvejante, ou seja, água sanitária, cai numa roupa ou um tecido. Liberação de gases também é outro exemplo que aconteceu uma transformação química, tá? Porque quando você coloca um comprimido, né, efervescente na água, começa a liberar gás carbônico. Então, esses dois aqui são exemplos de transformação química, mas tem várias. Como eu falei do bolo, fazer pão, tá certo?
enferrujar um portão. Formas de impedir as transformações químicas. Da mesma forma que o ser humano aprendeu a transformar matéria para a produção de materiais novos, ele também desenvolveu técnicas para proteger seus materiais das transformações químicas indesejáveis que ocorrem naturalmente no dia a dia. A oxidação, a combustão e a decomposição são exemplos de transformações químicas que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que podem estragar nossos bens, como nossos carros, casas, ferramentas, alimentos e brinquedos. Vamos conhecer melhor esses processos e algumas formas de impedir como eles acontecem. A oxidação é uma transformação química pela qual alguns materiais passam quando entram em contato com o gás oxigênio. Esse processo pode ser observado, por exemplo, na formação da ferrugem. A ferrugem, pessoal, é um composto alaranjado que esfarela facilmente e que resulta na reação do ferro, tá, presente nos objetos, e o gás oxigênio do ar, na presença de água. Vocês já viram uma palha de aço ficar toda enferrujada? Pois é, aquilo ali aconteceu a oxidação. Uma grade de ferro, um portão de ferro, com o tempo ele começa a ficar todo enferrujado. Isso é oxidação, certo? E como é que a gente impede o ferro de oxidar? No caso, uma grade de ferro, um portão de ferro. A gente passa tinta, né? A tinta protege o material ferroso e aí ele demora muito mais para enferrujar, certo? A decomposição, pessoal, é a transformação da matéria orgânica, ou seja, restos dos seres vivos, urina, fezes, secreções, tá? Por ações dos seres vivos decompositores. Como já vimos na unidade anterior, esse processo ele é fundamental para a reciclagem dos nutrientes na natureza, mas causa prejuízos como o apodrecimento dos alimentos. Então, a decomposição nada mais é, pessoal, da ação de bactérias, fazendo com que se decomponha. Isso acontece com as fezes, acontece com as secreções, acontece com os alimentos. Aqui você tem aqui um exemplo dos alimentos entrando em decomposição, quando eles estão sendo atacados por bactérias ou fungos. Como é que a gente pode evitar a decomposição mais rápida? Colocando na geladeira, né? Colocando recipientes bem fechados, né? A geladeira é uma estratégia de conservação de alimentos, sabiam? A combustão. A combustão acontece quando o material queima e se transforma em outra substância, como gás carbônico, cinzas e vapor de água. Como é necessária a presença do gás oxigênio para que a combustão aconteça, dizemos que a combustão é um tipo especial de oxidação. Aprender a usar o fogo foi muito importante para os nossos ancestrais na pré-história. Com o fogo, os seres humanos passaram a cozinhar os alimentos, a produzir materiais como as cerâmicas e a fundir metais, ou seja, derreter metais para fazer instrumentos. Porém, o fogo também pode provocar ferimentos e destruição se não for bem manuseados, tá? Aqui você vê uma figura de um incêndio, tá? Lá no Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, em 2016. Então o fogo, ele é essencial, ele é primordial, pois facilitou a vida dos seres humanos por muito tempo, né? Facilita muito a nossa vida, fazendo o cozimento dos alimentos, né? Muita coisa a gente pode fazer com fogo. Mas se não tiver cuidado, ele pode ser perigoso, causar ferimentos e destruição, certo? Pessoal, basicamente é isso que eu quero que vocês saibam agora, tá? Aí na próxima aula a gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá certo? Então, começamos a falar sobre transformações da matéria. Um abraço, estarei aqui até o final do horário. Tchau!